Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar pelo começo da reunião. A reunião já começou, o Senhor já se faz presente. Amém? Senhor Jesus. E hoje vamos comer e beber do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos amar, por ter ido, Senhor, àquela cruz. Cruz essa, Senhor, que nos leva ao Pai, através da Tua preciosa grande obra. Ó Senhor Jesus, mas Tu também, Senhor, não só morreste, mas ressuscitaste, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos preencher, Senhor. Queremos ser vasos, Senhor, para Te conter e assim expressar-te, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa essa reunião. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Irmão, o hino é o C33, amém? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos pegar essa estrofe aí, vamos pegar quem está do lado, vamos ler e orar essa estrofe. Vamos ler e orar, né? Ó Senhor Jesus, agradeço, vamos junto, agradeço. Amém. Aí vamos ler e orar, irmão, vamos ler e orar. Vamos ler e orar essa estrofe, vamos ler e orar. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Ó, pelo esse dia que já raiou, Senhor. Ó, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que Tu tem preparado para mim. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. De manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã apresento minha oração e fico esperando. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que pra mim já preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Por Tuas misericórdias, que hoje são mais novas, que hoje são. Por Tua bondade e graça, que comigo estão durante todo o dia e ainda ao deitar, comigo estará. Minha alma guardarás em Tuas mãos, enquanto eu durmo. Em paz me deito, então logo o sono vem, pois céu Tu, Senhor, me faz seguro repousar. Seguro repousar. Por Tuas misericórdias, que hoje são mais novas. Por Tua bondade e graça, que comigo estão durante de manhã, Senhor, ouves minha voz. Apresento. Fique esperando. Diga agradeço pelas bênçãos. Ele já preparou tudo para você. Preparou o Senhor. Por Tuas misericórdias, que hoje são mais novas. Tua bondade e graça, que comigo estão. Ainda ao deitar, comigo. Diga assim: minha alma guardarás em Tuas mãos. Enquanto eu durmo, em paz me deito, então logo o
sono vem, pois só tu me faz seguro repousar, seguro repousar. Por tuas misericórdias que hoje são mais novas, por tua bondade e graça, que comigo estão durante todo o dia. Senhor Jesus, irmãos, você estava dormindo, mas não se esqueça disso. O Senhor não dorme. E Ele estava ali cuidando de você, né? E o irmão, nesse hino, ele transforma esse hino numa oração, né? Na segunda estrofe ele fala: em paz me deito então, logo o sono vem. Se você está em paz, você vai conseguir dormir, né? Pois só tu, Senhor, me faz seguro repousar. E também tocando na parte da salvação da nossa alma, né? No início também da estrofe 2 diz... Não, aqui a segunda parte, bota a segunda parte pra gente ver. Segue. A última estrofe, a última. Aí, isso aí, irmão. Olha, essa estrofe aí diz o quê? Obrigado, minha irmã. Ainda ao deitar, comigo estará. O que mais a gente precisa, irmão, é dessa outra parte aqui, ó. Minha alma guardarás em tuas mãos, enquanto eu durmo. Irmãos, a nossa alma tem que estar governada pelo Senhor. Essa é a salvação completa, né? O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Quem está feliz nessa manhã? Você está feliz? Eu estou feliz, irmã. Quando o partir do pão é pela manhã, a gente tem a maior dificuldade, né, para despertar, tal, vai pensando bastante coisa. Mas, irmão, de manhã, vem as misericórdias do Senhor. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Diga para os irmãos a cada manhã. Diga para o irmão que está falando, as misericórdias do Senhor se renovam. Irmãos, o Senhor teve misericórdia de nós. Nós acordamos essa manhã. Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, irmão. Quando fala assim, de manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã, apresento a minha oração e fica esperando. Aí o salmista fala, agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que para mim preparou o Senhor. O Senhor preparou uma bênção para você nessa manhã, amém? Preparou para você essa bênção. Diga, o Senhor preparou uma bênção para mim. Senhor Jesus. Mas sabe o que foi isso, irmãos? Graça e misericórdia. O Senhor tem conosco graça e misericórdia. Hoje nós podemos descansar, irmãos, com essa alegria. Uma alegria, mas também gozo em Cristo. Sabe o que é gozo, irmãos? É alegria. É você se sentir satisfeito. É você sentir prazer de estar na presença de Deus. Satisfazendo não a vontade da sua alma, mas a vontade do Senhor, que é tornar esse homem tão miserável, pecador, verter toda a sua alma, toda a sua emoção, a sua mente, para levar o homem, irmão, não ir para a carne, mas para o Espírito. E quando nós estamos em Espírito, vivendo em Espírito, nós estamos vivendo, irmão, sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Agora, irmãos, nós queremos cumprir o querer do Senhor, amém? Quem quer cumprir o querer do Senhor? Mas o hino diz assim, eu não posso, alheio estar. O que é alheio, irmãos? Alheio é estar distante daquilo que Deus quer para nós. Alheio da vontade de Deus. Quando nós estamos alheio da vontade de Deus, não tem como cumprir o propósito de Deus. Porque Ele deu uma ordem, mas a gente não ouve, aí está alheio. Quantas vezes não ficou alheio quando nosso pai e nossa mãe nos deu uma ordem? Só não faça isso, filha. Não faça isso, filho. Aí nós ficamos o quê? Alheio à vontade do pai e da nossa mãe. Irmão, por isso quando chega nessa parte, eu não posso alheio estar.
Quando eu estou no amor do Senhor, aí desse amor vou falar e o Senhor expressar, para seu reino se manifestar. Como é que o reino de Deus se manifesta? É quando a gente não está alheio, é quando a gente está fazendo o querer do Senhor. E qual é o querer do Senhor? É encabeçar todas as coisas. É encabeçar, irmãos, cada um de nós, que a gente não viva alheio, vivendo pela nossa vontade, pelo que a gente acha, que a gente pensa. Por isso que nessa manhã o jardim está florido. E está chegando mais flores para esse jardim, mais rosas para esse jardim, porque a igreja é o jardim de Deus. E todos aqueles, irmãos, que se arrependem, alcançam misericórdia, alcança graça e misericórdia. É aquilo que eu falei para os irmãos: toda vez que um irmão ou a irmã se arrepender, eles alcançam graça e misericórdia. E o que é que a gente pode fazer? Amor de Cristo, se alegrar. Por isso, irmão, nessa manhã vamos nos alegrar, vamos desfrutar desse hino. E esse hino ele fala de graça e misericórdia. Hoje, nessa manhã, hoje eu posso desfrutar. Não é como ontem foi falado, né? De um carro de som passar aí falando nota e falando o nome da pessoa. Tá vendo? O Senhor, ele morreu. Mas qual foi a nota que foi dada? Ele morreu. Mas depois saíram anunciando: ele ressuscitou. Então, irmãos, quando nós damos fim da nossa alma, vai se ouvir um grande clamor: ele ressuscitou. Já não vive mais o velho homem, mas Cristo vive em mim. É aquilo que Paulo falou: já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos desfrutar do Senhor. Qual a razão desse amor? Cristo Jesus foi à cruz por mim, simplesmente me amou. Pecador como sou, sua vida aqui entregou. Transformação operou. Posso sentir hoje em meu viver. Novo homem eu sou, ele me conquistou. Em seus braços seguro estou. Graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo, ó, vou descansar, nele me reclinar, o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Nele vou ter comunhão, que doce voz ao meu coração. Ele vou me encher e me satisfazer, por completo salvar o meu ser. Quero cumprir seu querer, oh, eu não posso alheio estar, desse amor vou falar e o Senhor expressar, para o reino se manifestar. Diga graça e misericórdia. Graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo, ó, vou descansar, nele me reclinar, você derramar,
sou como sou. Sua vida aqui entregou. Transformação operou. Ele operou. Novo meu sou. Ele me conquistou. Seus braços seguros. Diga graça. Graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria. Que alegria, gozo em Cristo, vou descansar. Nele me reclinar, o meu ser derrama, minha vida eu vou consagrar. Ele vou ter comunhão. Ele vou ter comunhão, que doce voz ao meu coração. Ele vou me encher e me satisfazer, por completo salvar o meu ser. Quero cumprir seu querer, oh, eu não posso alheio estar, desse amor vou falar. Para o reino se manifestar, graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo, vou descansar. Nele me reclinar e o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Nele me reclinar e o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Vamos junto, vamos juntos. Qual a razão? Louvado seja o Senhor, irmãos. Não sei se você tocou nesse hino, né? Para tudo nessa vida, a gente, no ângulo lógico, a gente busca qual a razão para isso, né? Irmãos, não tem justificativa. O Senhor foi à cruz por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é muito duro, muito difícil de entender. Mas Ele nos amou. Fala para quem está do seu lado, o Senhor te amou. Fala para ele assim, para ela, o Senhor te ama. Eu queria continuar com os irmãos ainda de pé. A gente vai louvar o hino Obra de Amor. Obra de Amor, amém? Ainda continuando aí, né, a história do Senhor conosco. Obra de amor, né? Esse hino mostra que o Senhor é grande. Que o seu reino é sempre eterno, não tem fim. E Ele está trabalhando dentro de nós. Concluir. Isso é a salvação da nossa alma. Eu vou me sujeitar a teu trabalhar, até eu expressar só a ti. Declare ao Senhor. Oh, moras. Ele mora dentro de nós.
hoje Ele está trabalhando para transformar o novo homem. Senhor, trabalhe em nós, Senhor. Muda a nossa constituição. Nós queremos nos sujeitar a Ti, Senhor, para que haja essa mudança verdadeira. Trabalhar até eu, somente a Ti. Oh moras, ó Senhor, em meu interior, age teu labor concluir. Eu vou me sujeitar a teu trabalhar, expressar só a Ti. Diga, eu vou me sujeitar. Trabalha, Senhor, só a Ti. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, qual a razão deste amor? Ó Senhor Jesus, está aqui na nossa frente a tua misericórdia. Senhor Jesus, Amém. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Sim, Senhor. Senhor Jesus, nós somos fracos e falhos, Senhor, Sim, Senhor. pecadores. Verdade. Ó Senhor Jesus, Amém. mas a tua misericórdia nos alcançou. Sim. Senhor Jesus, por isso, Senhor, nós se prostramos a Ti. Senhor Jesus, porque nós não somos nada, Senhor. Amém. Senhor, sem Ti nós não somos É nada. verdade, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos trazido aqui. Sim. Senhor Jesus, nós não temos condição nenhuma, mas a Tua morte lá na cruz, Nossa. Senhor Jesus, Amém. rasgou todo o véu. Sim, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor, obrigado pelo Teu grande amor. Amém. Senhor Jesus, Amém. o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. O Senhor é exaltado, Amém. glorificado. Sim. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, como nós somos falhos, Senhor. Sim. Por isso, Senhor, nós viemos nos arrepender Sim. diante dessa mesa. Amém. Essa mesa que é tão santa, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, representa tudo para nós. Oh, Senhor. Senhor Jesus, Amém. representa a Tua realidade. Sim, Senhor. Senhor Jesus, aquela Amém. realidade que foi lá na cruz. Amém, Senhor. Senhor Jesus, nós não merecíamos, Senhor. Amém. Mas o Senhor foi lá, É Senhor, verdade. e provou o Teu grande amor por cada um de nós. Amém, Senhor. Senhor Jesus, Amém. obrigado, Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Graças te damos, Pai, por esta manhã estarmos aqui, Pai. Senhor, fomos dormir ontem. Hoje o Senhor nos acordou, Pai, para estarmos aqui com esse encontro com o Senhor. Que essa festa foi o Senhor que fez para nós, para os teus escolhidos e chamados. Ó Senhor, te agradecemos por isso. Porque mesmo sem valer nada, o Senhor nos alcançou. O Senhor morreu na cruz por nós, Pai. Derramou seu sangue. Sangue, Pai, que hoje nos dá a redenção, Pai. E dá a condição de estarmos aqui, Senhor. Louvando o teu nome, glorificando o teu nome, Senhor. Ó Senhor, o Senhor morreu por nós. Ó Senhor, não é a morte não, Pai. O Senhor ressuscitou. Essa ressurreição é que faz estarmos aqui, Pai. Porque se viéssemos estar aqui, porque a nossa carne queria, nós não estaríamos não, Pai. Mas viemos aqui porque temos o Espírito e viemos nos encontrar com o Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Abençoa, Pai, esses elementos que é pão, que representa o teu corpo. Esse vinho que representa o sangue da vida. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um aqui. Abençoa a mim, Pai. E não só a mim, mas todo irmão, Pai. Porque todos esses o Senhor chamou. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
outrora escravos, nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor, mas Deus rico e pleno, que se estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tão vencer que nos ganha, preciosa semana do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. E agora, Cristo, estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande em encargo nos tem confiado aos servos amados em Deus, com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos ache, fazendo assim. Que graça tamanha, vencer que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Que graça tão Vencer que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus, levou-nos de volta ao seio de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. O Senhor se ofertou por nós, amém? Mas qual foi a oferta do Senhor? Ele deu a sua vida. Se hoje nós temos vida, né? Foi porque Ele morreu em nosso lugar. Mas você pode dizer assim, irmão, mas eu poderia estar vivo longe do Senhor, não. Longe do Senhor nós vivíamos em trevas. E viver em trevas é viver mortos nos nossos delitos e pecados. Como a palavra dessa semana está falando, quando Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal,
O homem foi lá, desobedeceu e comeu. Automaticamente ali você não viu uma morte. Ele morrendo, né? Como alguém envenenado morrendo. Mas ele morreu espiritualmente. Ele se desconectou de Deus. Você pode olhar nesse mundo, todo homem que é desconectado de Deus, ele tem mais aparência de um não é nem de um ser humano em si, né? O homem distante de Deus, ele se torna um animal. Por isso que nós vemos tanta violência, tanto homicídio, tantas vidas sendo tiradas, porque o homem se desconectou de Deus. Você vê que ao longo da Bíblia toda o Senhor quer dar vida ao homem. Quando nós chegamos ali, depois que o homem caiu no jardim, nós vemos uma nova civilização, nós vemos aí a história de Abel e Caim. Mas o que aconteceu na história de Abel e Caim? Caim matou o seu irmão. Mas Deus, com sua muita misericórdia, ainda falou com Caim. Mas o que é que Caim disse? Por acaso eu sou tutor do meu irmão, né? Ele tinha matado o seu irmão. Porque o homem desconectado de Deus, irmãos, causa isso. Mas quando eu tenho um coração voltado ao Senhor, eu não dou ao Senhor algo da minha alma, algo das minhas vontades para tentar agradar ao Senhor, com o que eu posso ofertar, com o que eu posso dar. Pelo contrário, quando eu amo o Senhor já conhece. Tudo que eu tenho, os valores que eu tenho, como é que está a minha vida, como é que vai ser a minha oferta, o Senhor sabe de tudo. E quando eu tenho um coração voltado a Deus, eu oferto sem nem olhar quanto é que eu vou ofertar. Se isso vai me faltar ou não. Eu só olho para o meu Senhor. Por isso que aquela viuvinha, o Senhor ele era muito sábio, né? Sempre ele tocando na questão da viuvinha. E havia um gasofilácio e o Senhor ficava por ali por perto. E muitos iam trazer aquela oferta ali. E o Senhor notava que muitos traziam muito. Mas o Senhor deu atenção àquela viuvinha que deu ali a sua oferta, da sua proveza, o que tinha. E ele relatou o que foi que ela colocou naquele gasofilácio. Mas Deus, você acha que Deus olhou para... Deus quis mostrar aquela oferta dela? Não, Deus quis mostrar o coração. Talvez você não tenha nada essa manhã. Talvez você tenha uma oferta insignificante para algumas pessoas. 5 centavos. Que hoje não existe 1 centavo, né? É muito difícil ter alguém que tem 1 centavo. Se ele estiver aqui... Mas talvez tenha 5 centavos. Talvez o Senhor está olhando os 5 centavos que você tem. Mas quando você olha para os 5 centavos, Deus já vê, ele tem um coração de me ofertar. Ela tem um coração de me ofertar. Ela... no Pix, né? Aí já não é físico, é digital, é número, né? Então, irmãos, lembre disso quando você for ofertar. Se você dá uma oferta agradável a Deus, ela, como eu falei para os irmãos, ela multiplica. Ela multiplica aqui. E multiplica na obra. Ontem, quando a gente contou, deu ali uns R$77 por aí. Mas quando você olha, é um valor muito pouco para uma congregação que tem bastante irmão. Mas, irmão, é com esses R$77 que Deus faz a obra. Todos os meses. Deus multiplica, a gente não fica devendo a ninguém durante o mês. Não fica devendo a ninguém. Procura uma dívida que a gente tem aí, não tem dívida. A única dívida que a gente tem ainda é algumas coisas, pendência nossa, pessoal, para com o Senhor. Nós somos uma igreja, irmãos, abençoada pelo Senhor. Um povo que a única necessidade hoje talvez seja se chegar mais perto da palavra. E eu perto da palavra eu tenho mais vigor e eu consigo frutificar melhor, trabalhar melhor para poder ajudar nessa obra. E nós vamos avançar. Enquanto o Senhor não voltar, irmãos, Ele está nos dando fôlego de vida, vamos avançar. Deus quer nos usar, Deus quer usar a nossa oferta, mas primeiramente Deus quer usar um coração que ame a Ele. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ofertar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Os irmãos estão em casa, vai aparecer o Pix aí, né? O QR Code e o número da conta. E ainda tem mais uma coisa, né? Eu queria complementar o que o Fábio falou, né? E quando você assiste a live do PAC, e você vê todos aqueles testemunhos no Japão e fora do Brasil, você tem participação naquilo. Amém? O nossa oferta, o nosso dízimo é usado também para isso, para a obra. Amém? Dos teus pecados te queres livrar, no sangue há poder, sim, sim há poder sobre o maligno.
maligno desejas triunfar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. Queres livrar-te de orgulho e paixão, no sangue há poder, sim. Queres vencer as cruéis tentações, o sangue tem este poder. Diga, há poder, força e vigor, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. Teu coração queres purificar, no sangue há poder. Diga, de toda mancha te queres livrar, seu sangue tem este poder. Força e vigor, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. Queres servir ao teu Rei e Senhor, no sangue há poder. Declare. Queres render constante louvor, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. Diga, há poder, sim, força e vigor, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. No precioso sangue da cruz. No precioso. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmão, eu queria reforçar o que o irmão João estava falando, né? Se a gente desse amém aqui, eu creio que o Senhor já teria abençoado as ofertas por meio do que o irmão Fábio falou. Mas eu quero falar no toque que o irmão falou. Irmão João, irmão, é o seguinte. Nós sabemos que todo sábado, pela manhã, tem a live do PAC, né? Posto Avançado de Comportores. E dificilmente, irmão, você vai ver os irmãos falando daqui do Brasil. É sempre no exterior. Aí, irmão, a gente olha para o casal Filácio, Fábio deu testemunho da quantidade que foi arrecadado ontem, né? Aí você diz assim, mas é um valor tão insignificante. Creia, irmão, diante do Senhor, que esse valor que a gente acha insignificante vai alcançar pessoas em outros continentes. Os irmãos creem? Assim, irmãos, é uma coisa fora do normal, que a gente quer que isso aqui é do Senhor. Então, irmão, independente do que vai cair aqui nesse casal Filácio, o Senhor já tem um destino. E Ele vai ver o meu e o coração de cada irmão. Amém? Então, irmãos, quando a gente for ofertar, não vamos pensar só na nossa localidade, porque a obra do Senhor não é só em Mari, é a nível mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós também fazemos parte, Senhor, dessa Tua grande obra, e é pela Tua misericórdia. Senhor Jesus, independente, Senhor, do valor, cobre com Tua mão, Senhor, com Teu poder, ó, expande, Senhor, ó, em valor e em obra. Senhor, abençoa a Tua igreja em Mari. Cada membro, Senhor, usa como canal para que possamos, Senhor, alcançar o número que o Senhor precisa para trazer o Senhor de volta. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, igreja? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Para dar início, irmão, eu quero ler com os irmãos Mateus 5. A partir do 1 diz assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos.
E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Gostaria, irmão, nessa manhã, de falar para você que você é bem-aventurado. Né? Como o irmão Salles leu aqui, né? Que nós somos felizes. Porque não foi nós que escolheu o Senhor, mas Ele escolheu a cada um de nós. Agora não me pergunte por quê. Porque eu não sei os irmãos, mas quando eu olho para mim, irmão, todos os dias, eu falo assim: Senhor, muito obrigado por ter me escolhido, porque eu não mereço, irmãos. Nenhum de nós merece. Essa semana eu estava pensando, né, nas palavras de Paulo, né? Quando Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Paulo queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Aí o que foi que ele falou? Desventurado, né? Homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala: mas graças a Deus. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É por conta dele, irmão, que nós estamos aqui essa manhã. Nós poderíamos estar em outro lugar, né? Qualquer outro lugar. Mas nós estamos aqui. Senhor Jesus. O título dessa semana, ontem, né, foi bem mastigado aqui, né? O irmão explicou bem mastigadozinho para nós, né? Mas nós vamos ainda dar continuidade, né? Nosso Partido Pão hoje, né? Graças ao Senhor. E o título da semana é A Transformação e a Salvação Completa de Deus. Só o título dessa semana, né? Como o irmão falou ontem, já é o suficiente, irmão, para que a gente aqui orasse e voltasse para nossa casa. Que fala que Deus quer nos transformar e quer nos salvar plenamente. Tem muitos filhos de Deus que um dia creram no Senhor, invocaram o seu nome, né? Receberam o Senhor e ficaram só nessa etapa. Às vezes, né, nós temos uma religião que está ainda impregnada em nós, que Deus quer tirar isso de nós, né? Que é algo do pecado, algo da queda do homem. Que para que você receba Jesus, você tenha que vir aqui na frente, eu tenho que orar por você, colocar a mão e pôr minhas mãos. Mas eu quero dizer uma coisa: para você receber Jesus, você recebe daí dessa cadeira onde você está sentado. Você pode receber Jesus debaixo de uma árvore. Me perdoe eu falar aqui a expressão, mas até num banheiro você pode receber Jesus. Porque aceitar Jesus é pela fé, irmãos.
Não é algo que o homem faça com a sua capacidade. Mas é só ele abrir o seu coração pela fé e crer que realmente ele pode te salvar. Você sabia que tem muitos que pensam que estão salvos, mas ainda não estão salvos? Quando a palavra diz, né, que aqueles que, né, ele fala, eis que estou à tua porta e bato, se abrires, entrarei. A questão é abrir, irmão, o coração. E também tem uma palavra que diz, né, que se tu com a boca confessares, né, você precisa confessar. E crê em teu coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Você é salvo. Então, irmãos, para ser salvo, você não precisa fazer força nenhuma. É pela fé. Se você crê, você é salvo. Agora, a partir do momento que nós cremos, agora nós começamos uma corrida, uma carreira. E o apóstolo Paulo, esse que falou que não conseguia fazer o bem, no final da sua carreira cristã, ele fala, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. O segredo está em guardar a fé, irmãos. Por mais que nós tentamos agradar a Deus aqui nessa terra, mas o pecado ainda está ali, meu irmão, falando forte em nós. Se você for parar para pensar, durante toda essa semana, quantas vezes você e eu não desagradamos o Senhor? Mesmo tentando agradar, igual aquele hino fala, né? Fiz o melhor, mas só falhei, para de novo só errar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmão. Amém? Senhor Jesus. E nós vimos, né? Essas semanas passadas, né? Falando sobre Jacó. Irmãos, Jacó, para que ele se tornasse Israel, Jacó, irmão, teve que passar por muitas situações. Às vezes a gente fala, né, de muitas tribulações, né? Mas nós precisamos encarar tudo isso como uma oportunidade. Deus, irmão, todos os dias nos dá oportunidade para a gente se voltar para a árvore da vida. Porque mesmo crendo no Senhor, mas a gente vive muito ainda na árvore do conhecimento. Vivendo pela nossa mente, né? É a parte ali da nossa alma, né? Que às vezes a gente fala, né? Mas numa ordem mais correta, é mente, emoção e vontade. A gente fala muito mente, vontade e emoção, né? Mas melhor é falar mente, emoção e vontade. Porque tudo começa pela nossa mente, né? Na nossa alma. Aí vem para a nossa emoção e depois vem a nossa vontade. Ali no Jardim do Éden, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus, ele cria o homem, a parte inicial ele fez o quê? Ele pega da matéria, né, da terra, do pó da terra, e ali ele faz o homem, o ser humano. Até então, era um boneco. Nada tinha acontecido. Mas a partir do momento em que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito, o homem passou a ser alma vivente. A alma é um resultado do sopro de Deus nas narinas do boneco de barro. Até então era só um boneco.
E o fôlego de vida, o sopro que Deus sopra no homem, que é o espírito, forma a alma do homem. O que é a alma do homem? É toda a tua constituição e a minha constituição. Você sentado aí, você é a sua alma. Você é uma alma com um corpo. E o espírito? O espírito é um vaso que Deus fez para que pudesse conter Deus em nosso espírito. No nosso espírito só tem lugar para uma coisa, para o Espírito de Deus. Amém? Irmãos, olha que privilégio. Os anjos, eles foram feitos, e os anjos, eles têm espírito, e os anjos têm uma alma. Porque os anjos não têm uma vontade? Se Deus tivesse feito os anjos só espírito, o Lúcifer, né? Ele não teria desobedecido a Deus. Mas por conta dele ter, né, uma alma, teve um certo momento que dentro dele se encontrou a iniquidade, né? A insatisfação. Tudo que você pensar de capacidade, de sabedoria, de poder, foi entregue na mão de Lúcifer. Deus colocou, né, para Lúcifer. Nós vimos ontem em Ezequiel, né? Mas ali não foi o bastante para ele. Ele não estava satisfeito. Então ele queria mais. Ele galgou mais posição, mais a ponto de se encontrar nele o pecado, a iniquidade. E por isso que ele caiu por terra. E depois de muito tempo, Deus poderia criar o homem mais capaz do que os anjos, não é assim? Deus fez os anjos para governar, os anjos não foram capazes de governar, caíram. Então Deus agora faz o homem para quê? Para governar. Nós fomos feitos, irmão, para reinar. O objetivo de Deus é nos levar à plena filiação. Para quê? Para que a gente possa governar. É isso que está no coração de Deus. Mas por meio da queda, o homem hoje só é possível governar por meio da vida do Filho, Jesus Cristo. Isso não é tão fácil de entender, né? Porque as coisas espirituais só se discernem no Espírito. É por isso que, às vezes, irmão, é falado aqui muita palavra, mas pouco é absorvido. E muitas vezes a gente guarda as coisas negativas e as positivas nós deixamos de lado, né? Mas a gente precisa se apegar às coisas positivas. Amém? Tudo é proveitoso, irmãos. A gente precisa se aproveitar das coisas boas. Aí o que acontece? Deus forma um homem e dá um corpo ao homem. Esse era o plano de Deus. Mas, infelizmente, Satanás veio e arruinou esse plano. Você sabe por quê? Porque Deus nos fez, irmão, de uma forma diferente. Você é único. É como o irmão falou aqui, de milhares e milhares de pessoas, de bilhões de pessoas. Mas uma digital sua é diferente de qualquer outro. Até um gêmeo, se nascer dois gêmeos, mas a alma de um é única, não é igual a do outro. Porque Deus, irmão, Deus ele é sábio, né? Deus é o Todo-Poderoso. Então o que acontece? O homem, Deus queria que o homem cumprisse seu plano, mas por conta da queda, o homem caiu. E a parte mais danificada do homem foi a alma do homem. Porque o nosso espírito, ao crermos, o nosso espírito ele foi salvo. Essa é a parte inicial da nossa salvação. E tem muitos crentes que param por aí. Aí vivem uma vida de todo jeito, faz o que lhe dá na telha. Teve uma vez que eu fui visitar uma denominação, eu não vou falar aqui o nome, nem o lugar.
E era um congresso. Eu fui convidado para participar desse congresso. E era muitos visitantes, muitas pessoas. E tinha uma criança correndo no meio no corredor, né? Tinha duas crianças correndo no corredor. E perto de mim tinha um visitante que ele não era daqui de Maria, ele era de fora. E nisso ele deu um grito muito alto que eu me assustei. Ele deu um grito, irmão, muito alto. Eu lembro até hoje, ele falou, ordem na casa de Deus. Ele se levantou. E ali toda a igreja parou, né? Porque duas crianças estavam correndo. Irmãos, aqui é um lugar, né? A palavra fala que tem que ter ordem e decência, não é isso? Isso aqui é um lugar que tem que ter ordem e decência. Isso é bíblico. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Na sua casa tem que ter ordem e decência? Ou a sua casa tem que ser todo jeito? No seu trabalho tem que ter ordem e decência ou tem que ser todo jeito? Quando você está andando na rua, quando você está numa praça, quando você entra numa farmácia, numa padaria. Os irmãos estão compreendendo? Que é algo espiritual e pela fé, irmãos. Não é um lugar que vai te salvar. É por isso que o irmão tem tocado muito nessa parte de Sardes. Nós, irmão, temos muitos Sardes ainda em nós, muita religião. E o alimento diário de hoje está nos alertando que nós corremos o risco de não discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. E às vezes nós agimos mais pelo lado da carne. O lado do bem e do mal. Que não agrada a Deus. Pelo contrário, desagrada a Deus. Os irmãos estão compreendendo? É por isso, irmão, que nós precisamos estar vigilantes. Aí o que acontece? Deus criou o homem com três partes, né? E como eu falei, né, o espírito do homem, na queda, para que serve o espírito do homem? O espírito humano. O espírito do humano serve para quê? Para contatar Deus, para se conectar com Deus. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, nós nos conectamos com Deus. Né? Que a palavra fala que o Senhor ele nos reconciliou com Deus. Né? Existiu uma inimizade entre nós e Deus. Nós éramos inimigos. Teve uma vez que eu lendo a Bíblia, né, pregando o Evangelho, eu li isso, a mulher, não, nós não somos inimigos de Deus. Aí eu falei para ela, mas está aqui ó, na palavra Romanos. Nós éramos inimigos. E todo aquele que não creu, que não recebeu Jesus, o seu sacrifício, continua sendo inimigo de Deus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Para quê? Para que as pessoas se convertam, se arrependam e confessem o nome do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí o que acontece? O nosso espírito foi salvo. Aqui em Provérbios 20, 27, eu vou adiantar, irmão, porque eu quero ser breve, tá? 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha tudo o mais íntimo do corpo. O nosso espírito é aquele que faz a varredura, né? A nossa alma, irmão, ela ganha por meio do quê? Do espírito. Né? Ó Senhor Jesus. A nossa alma é o resultado do sopro do Deus Todo-Poderoso nas narinas do boneco de barro. O homem passou a ser alma vivente. Transformação não é algo tão simples. Precisamos usar como exemplo a azeitona. A azeitona, irmão, para tornar-se no azeite, ela passa por um processo muito doloroso. Para aquele azeite, né, que até é um dos itens, né, do óleo da unção, ele precisa, irmão, passar por um processo muito doloroso. É isso que está acontecendo hoje com a nossa alma. Quando vem o sofrimento, quando vem as angústias, as tribulações. E tem coisas, irmão, que é rápido, né? Mas tem coisas que você ora e ora leva tempo. Senhor Jesus.
Mas graças ao Senhor, né? Porque o Senhor, nós não estamos passando por esse processo sozinhos, né? Nós hoje temos o Consolador, né? Que Ele está ali nos guardando, Ele vem nos consolar, né? Às vezes nós passamos por momentos difíceis, mas mesmo assim, né? Nós erguemos a cabeça, né? E de prova em prova nós vamos perseverando, né? Essa é a vontade do Senhor. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Antes de nós aceitarmos o Senhor, né, nós vivíamos assim, de toda maneira, né, desenfreados. Mas hoje, irmão, nós não podemos, né, amoldar-nos às paixões que tínhamos anteriormente. Ao versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Você sabe o que é ser santo? Amém. Você ser separado, né? Ali, né, o povo de Israel, né? Quando Deus tirou eles ali com mão poderosa, e ali corria o risco de quê? De o povo de Israel se arrepender e querer voltar, né? E de fato isso aconteceu. Mas eles tiveram que cruzar um mar, irmão. Sabe para quê? Aquele cruzamento do mar simboliza o quê? O batismo. E quando eles atravessaram aquele mar, não tinha como voltar mais. Ó Senhor Jesus! E em Romanos, vamos ler Romanos. Capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês perceberam que no versículo anterior, né, falou, não vos amoldeis, né? E aqui está falando, não vos conformeis. O que é isso, irmão? É você não tomar a forma do mundo, né? Se você, né, os irmãos aqui usam um exemplo mais fácil, é um bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, se você colocar numa forma quadrada, ele vai sair como? Quadrado, né? Se você colocar ele numa forma redonda, né? E se você colocar numa forma igual um coração. Então ali ele moldou, ele se moldou, né? Nós não podemos, irmão, nos amoldar ao mundo. Só tem uma maneira de nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É se nós formos transformados pela renovação de nossa mente. Deus quer nos transformar, irmãos. Mas essa transformação começa por onde? Por nossa mente. A partir do momento que nós cremos no Senhor, a nossa alma, ela teve uma participação. Né? O nosso corpo, né, o nosso ouvido, ele ouviu a palavra, e a palavra agora passou o quê? A nossa mente. E ali a nossa mente aceitou. Aceitou a palavra naquela hora. Então, passou para onde? Passou para a nossa emoção. E depois da nossa emoção, ela vem para a nossa vontade. E ali você aceitou o Senhor. Mas ali naquele momento a tua alma não foi salva. Ali começou o processo de salvação da nossa alma. E lá em 1 Pedro, não vou pedir para os irmãos abrir, né? Que eu creio que nós vamos ler aqui mais para frente. Quando chegar em 1 Pedro, nós vamos ler. Vamos dar início. Quer dizer, continuação, porque para que a gente não se estenda tanto, né? Já é 10h30. Eu vou tentar aqui mais 10 minutinhos para que os irmãos possam ficar à vontade, tá bom? Vamos ler Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Está vendo? Que a transformação, a renovação
da nossa mente nos leva a quê? A nos inclinar para as coisas do Espírito. É por isso, irmão, que a nossa mente precisa ser renovada. E como é que a nossa mente é renovada? Só tem um jeito da nossa mente ser renovada, por meio da palavra, irmão. Amém? Se nós não estivermos na palavra, nós vamos estar vulneráveis. Nós vamos ser, com facilidade, o inimigo vai conseguir nos enganar, nos enredar com as coisas desse mundo. E sabe o que é, irmão? Sabe qual é o ponto mais forte? Quer dizer, eu não vou dizer mais forte, mas o ponto principal para que a gente possa ser enganado, que Satanás mais usa, são 3 coisas. É a concupiscência da carne, a vontade da carne, que é muito forte. A concupiscência dos olhos, que é aquilo que nós toda hora estamos vendo, né? Que está aí no mundo, o pecado. Não tem como fugir. Assim, não, fugir tem como, né? Não tem como você evitar. Porque mesmo sem querer, tudo está, né? Mas a gente tem como fugir, né? Que o apóstolo Paulo fala, né? Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Por isso que é importante invocar o nome do Senhor. Porque no momento ali que você estiver em perigo, o que é que você faz? Ó Senhor Jesus. Aí aqui, João 6,63, eu vou me adiantar aqui, tá bom? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É por isso que é importante, irmão. Você está na imersão, ouvir o alimento diário, ler. Essas ferramentas que estão disponíveis para nós, irmão, não é somente para que você possa, né? Mas é porque isso é uma forma, né? São formas de nos levar a tal quê? Está no Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. A única forma da nossa mente ser renovada é por meio das palavras que eu vos tenho dito. Deus está falando, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Aqui, em 2 Coríntios 4, 17, 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que vêm, que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É por isso que é difícil, irmão, porque é algo que a gente não consegue ver. É algo que hoje, para nós, é um mistério. Mas um dia, tudo isso será revelado para nós, os irmãos crê? Um dia, irmão, tudo isso. Ontem eu estava pensando, vou falar que algo que para muitos pode até ser um escândalo, né? Mas nós precisamos estar sensíveis ao Espírito, irmão. Uma coisa que eu gostava muito, irmão, era do futebol. Se você quisesse me encontrar em algum lugar, você tem que ir no campo de futebol. Que lá eu ia para lá, não era para jogar, porque é uma coisa que eu gostava. Algo que era muito forte em mim. E ontem eu estava falando com Deus e Deus falou assim para mim: Severo, tudo aqui na terra, qualquer coisa que você imaginar, que você diz, poxa, que coisa boa, né? Isso é algo que me traz uma grande satisfação. No reino, nas coisas invisíveis que ainda serão reveladas para nós, irmãos, vai ser uma satisfação bilhões de vezes mais. Pense aí, irmão. Que satisfação quando estivermos no reino. É por isso, irmão, que essa luta, ela é muito difícil. Essa carreira, porque o caminho é apertado, é a porta estreita. E ainda tem, né, o mal que existe, Satanás, que por conta de Deus te criar com 3 partes, Satanás ele te odeia.
Vocês sabiam disso? Por que que Satanás quer te tirar da presença de Deus e de fazer que você caia? Porque Deus te fez de uma forma diferente, como foi falado aqui ontem, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olha, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nosso corpo foi corrompido. É por isso que o pecado entrou e a morte, né? E um dia esse corpo vai perecer. Mas Deus vai nos dar um corpo de glória. Então o homem tem um espírito, uma alma e o corpo. E os anjos, irmãos, eles não têm corpo. É por isso que a palavra diz, em Hebreus, capítulo 2, fala assim, né? Por um pouco fomos feitos menor que os anjos. Hoje nós somos feitos do barro. O material mais frágil que tem na terra. Né? Você, quando quer fazer uma construção, você compra areia, você compra pedra, mas você não compra barro, ninguém quer barro. Por quê? Barro você todo lugar tem, até no teu quintal tem barro. Não é verdade? Então, irmão, você foi feito do material mais fraco, frágil dessa terra. Mas um dia, Deus vai te dar um corpo. Amém? Um corpo de glória. Esse corpo, essa carne aqui, o corpo para nada serve. Ó Senhor Jesus. Aí fala, né? Continuando, né? Aqui, vamos para 2 Pedro. 1 Pedro agora. Eu vou adiantar aqui, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, isso é pela fé, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso aqui é fácil? Não, é difícil, irmãos. Mas não é impossível. Porque aqui fala, né? Na revelação de Jesus Cristo. Um dia, Jesus vai ser revelado em você. Essa vida que hoje ela está em processo de crescimento, um dia será revelado. Todo o mundo verá. E a palavra até diz que muitos se lamentarão, né? Naquele grande dia. Porque, irmãos, quando a transformação de nossa alma estiver completa, aí Jesus Cristo será revelado em nós. Irmãos, isso não é algo grande. Ó Senhor Jesus. E no final fala, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? Qual será o fim da nossa fé? É quando a nossa alma estiver transformada. É o que fala, os irmãos falam da edificação, né? A edificação da igreja implica que em transformar a nossa alma. É por isso que ainda acontecem muitas coisas no nosso meio. Porque Deus quer trabalhar, né? Quer remover, né, os elementos do velho homem e colocar elementos do novo homem. Em Romanos 8:17 fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, você sofre com Ele? Você precisa sofrer. Não fuja do sofrimento, pois o sofrimento é necessário. Também com Ele seremos glorificados. Receberemos o corpo de glória. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você está vendo, irmão, que todo o universo está ali aquela expectativa, né?
É como se todo o universo estivesse ali, ó, esperando, irmãos. Aquela expectativa, né? Como é que vai ser isso? Que hora vai acontecer? Mas, irmãos, uma hora vai ter que acontecer. Por isso que nós temos que permitir, pela palavra, que essa transformação, irmão, que é tão difícil. A gente, quando eu vejo falar de Jacó, irmão, a gente fica só ouvindo, né? Mas, irmão, se você for se colocar no lugar de Jacó, você vai ver, irmão, como foi doloroso a transformação de Jacó. Uma pessoa tão esperta, irmão, tão, né? E ali, né, todo momento ele sendo contrariado, né? Sendo repreendido. Mas no final de tudo isso, Jacó, né, o suplantador, se tornou um príncipe. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pois a criação está sujeita à vaidade, por conta do pecado, né? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Irmão, graças a Deus, irmão, o que nos traz alívio é saber que um dia todo o mal será aniquilado. Amém? Todo o mal, irmão, será varrido. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que a dor, a agonia, né, a dor nesse mundo, né, é tão grande que às vezes até a gente fala, será que isso é verdade? A gente passa até a duvidar, né? Será que isso vai acontecer? Mas, irmão, vai acontecer. Porque o Senhor falou que passará os céus e a terra, mas porém a minha palavra não passará. Amém? Pois sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia. Está vendo, irmão? Até agora, toda a criação está gemendo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a filiação, né, de filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso espírito, irmão, às vezes ele se angustia, porque tem parte do nosso ser que ainda... Essa semana, irmão, eu passei por uma grande tribulação. E no final dela, o que me trouxe alívio foi as palavras, né, de Paulo, quando ele falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas no final ele falou, completei a carreira e guardei a fé. E também, né, o que foi falado ontem à noite aqui, né, que a palavra fala, né, que a obra que Deus começou em nós, Ele há de findar. Você já viu aquela criança quando se esperneia, né? A criança ela quer uma coisa e a mãe fala, hoje não. Eu quero, hoje não. Aí vocês já viram que a mãe pega para trazer o braço, né? E ela fica com as pernas, né? E, né? Parece até que vai... É hoje, irmãos. Essa é a nossa situação, né? Senhor Jesus. E em 1 Coríntios, capítulo 15, está faltando 6 minutos, viu, irmão? Já estou acabando. Passou, não foi? Passou. Ô, Senhor Jesus. Vamos ler aqui esses versículos para finalizar. Vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ó Senhor Jesus. E o 55, do 53 ao 54.
porque, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, e então cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. E o versículo 57 diz assim: graças a Deus, diga assim, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a questão do nosso corpo já foi resolvida. Amém? A questão do nosso corpo já foi resolvida. Deus vai nos dar um corpo de glória. E a questão do nosso espírito já foi resolvida. Amém? A partir do momento que nós cremos, nós passamos a ser o quê? Uma nova criatura. Né? As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. E a nossa alma? A nossa alma ela está em processo de construção. Irmãos, não vamos desprezar essa palavra. Vamos estar atentos. Muitas coisas ainda vão acontecer. Nós estamos numa corrida. Mas a gente precisa estar atento para que, quando vierem coisas, né, que contradiz aquilo que Deus, né, tem nos falado, aí nesse momento nós precisamos, né, fazer aquilo que Pedro fala, né, que se for necessário, seja contristado por várias provações. Porque é necessário para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, redundará em louvor, glória e honra. Graças a Deus, irmão, porque Ele já nos deu a vitória. Oh, Senhor Jesus! Vamos invocar! Oh, Senhor Jesus! Amém! Amém! Louvado seja Deus. Vamos invocar? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem visto e falado e refalado e falado de novo, né? Como o Senhor Ele quer tirar a nossa capacidade. Tudo que o irmão falou aqui hoje, através do Senhor, foi o resumo de tudo isso, irmãos. São duas coisas. É a gente tirar a nossa capacidade, crer no Senhor e avançar. Foi necessário quase uns 40 minutos de mensagem, mas o resumo de tudo isso é só uma. A gente precisa só seguir o Senhor de perto. Amém? E hoje a gente tem insistido e vamos continuar insistindo que o caminho para isso é simplesmente estar ouvindo a palavra de perto. Uma coisa é ouvir o que o irmão está falando, outra coisa é quando eu escuto de perto a palavra saindo da própria boca do profeta. Mas para isso eu preciso primeiro crer que essa palavra é profética. Se eu não creio que é profética, então vai ser também uma repetição de uma palavra comum. Mas se eu creio que é profética, a obra vai acontecer. Então, nessa drenagem de nossa capacidade, eu queria já começar dando testemunho de sexta, né? A gente estava na praça e eu estou falando do meu testemunho. Eu lá, Senhor, eu quero crer na palavra profética, Senhor. Senhor, eu estou aqui agora, mas eu quero crer no resultado da palavra profética. Nós viemos para cá. A praça, irmãos, não estava com tanta gente nesse sábado, porque estava tendo festa em Sapé, festa em Campina, e a gente lá, crendo nessa palavra, e a gente, Senhor Jesus, se os jovens estivessem aqui com a gente, seria um reforço a mais, porque a gente não quer idolatrar os jovens, mas a gente precisa entender que é necessário, você, enquanto jovem, precisa estar atento a isso, se sinta importante na reunião, mas sem sabedoria. Mas que você é importante, os jovens são primordiais na obra, no avanço do Evangelho do Senhor. Então, de repente, irmão, a gente ali tendo comunhão e desfrutando da palavra, sem nada de extraordinário, sem nada de algo fantástico aos olhos humanos, mas sendo obediente à palavra. E de repente, irmão, quando a gente olha, lá vem os orvalhos chegando. Ó Senhor Jesus, como gotas de orvalhos.
Irmão, nosso coração se encheu de alegria. E já o ambiente já se tornou mais frutífero, mais forte, mais eficiente. E fomos para a praça distribuir os pães e peixes. E aí, irmãos, muitos testemunhos. Tinha uma jovem lá que estava prestes a praticar o suicídio. Você tem noção do que é isso? Agora a pergunta é, e se a igreja não fosse? Se a igreja não estivesse lá? Então, louvado seja Deus, porque é só crer. Crer, tão somente crer. E, irmãos, com relação às lives, na quinta-feira, a live da quinta-feira ela dá uma instrução de ordem de comando, onde o irmão Pedro procura irmãos de regiões para falar da situação daquela região, como é que foi aquela região, como é que estava, como é que está, dando testemunho daquilo e dando a voz de comando para que a gente possa seguir durante a semana. E aí vem irmãos de algumas localidades, como na última foi de Salvador, onde a igreja de Salvador estava passando por dificuldades grandes, e aí os irmãos, na base da palavra profética, de setembro para cá, a igreja em Salvador é outra igreja, amém? E no sábado, irmãos, agora o testemunho do que a voz de comando tem realizado. E como o irmão João compartilhou com o irmão Rosenildo, a palavra, o testemunho é mundial, não é do Brasil. Inclusive, a gente vê poucos testemunhos do Brasil porque a gente já está vivendo isso. A gente não precisa tanto testemunhar o Brasil. O que a gente precisa testemunhar é os países que não têm a palavra. E dentro disso, os irmãos têm viajado o planeta Terra, através das ofertas, através da oração, do crer e da unanimidade. A gente precisa ser unânime. Se a gente não tem um sentimento unânime nessa palavra, irmãos, ela vai funcionar em parte. Deus quer unanimidade, a gente crendo nessa palavra. Amém? Senhor Jesus. E Japão, Madagascar, África, Europa, tudo isso foi falado. Os testemunhos, os jovens, são testemunhos que faz a gente arrepiar, faz a gente ter mais vontade de estar dentro dessa palavra. E a gente pensa assim, poxa, os irmãos estão saindo daqui para o Japão, estão saindo daqui para a África, enquanto eu, às vezes, não quero ir ali na praça. Então, irmãos, precisa a gente colocar isso diante do Senhor, cada um, porque a igreja precisa estar forte. E a fortaleza vem da unanimidade. Amém? Eu sozinho não consigo ser forte no Senhor, mas eu junto com os irmãos a gente começa a se tornar forte. E um vai encorajando o outro. Essa semana eu não fui, mas eu vi aquele testemunho ali e vou lá. E a gente precisa estar interagindo mais também no grupo. Eu confesso para os irmãos que no passado, o que eu estava fazendo, eu não gostava muito de postar, para não ficar aquela sensação, o irmão querendo se exibir no que está fazendo. Mas hoje, irmão, é feito de testemunho para encorajamento. Então não se intimide em postar aquilo que você está realizando no Senhor. Fez alguma pregação, algum testemunho, está assistindo a live, faça um vídeo, mande a foto, para que um vá encorajando o outro e acendendo ali um ao outro, amém? Isso é encorajamento, não é se amostrar não. Louvado seja Deus. Segunda-feira, o primeiro aviso, terça-feira, aliás. A terça-feira, próxima terça, já para aquecimento, a gente não vai ter reunião de grupo familiar. A gente vai se encontrar no centro da cidade, vamos dizer assim, chamado de um pré-aquecimento espiritual, para a gente poder se programar para o dia 26. Então, para não confundir, os irmãos vão estar postando no grupo, vamos estar lá reforçando os grupos, mas terça-feira agora nós vamos unir todos os grupos familiares para a gente já começar a implementar o TCI mais forte. Então, vamos para a praça, o irmão Fábio já colocou um vídeo no grupo dos homens de oração, certamente vai colocar também na igreja, no grupo da igreja, para a gente ir para o centro da cidade, ali quase em frente à prefeitura, terça-feira, no horário normal. Quem mora um pouco mais distante vai sair um pouquinho cedo. Quem tiver dificuldade de transporte, nos avisa para a gente providenciar, dentro das medidas, das condições, para a gente estar junto. Amém? A igreja dá amém? 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 Aleluia! É esse amém forte, para a gente encorajar um ou outro. Amém? Então, para não confundir, terça-feira é para a gente já começar a se encorajar e ter bastante testemunhos. E, além disso, quem sabe onde é que Deus vai lhe colocar? Talvez numa pessoa de extrema necessidade. E, no dia 26, a gente vai estar saindo com toda a igreja para a cidade de Caldas Brandão. Amém? Caldas Brandão é como se fosse um pré-aquecimento também, para depois a gente sair para Mulungu, sair para Gurien, que é um pouco mais distante. Então, Caldas Brandão é mais perto, a logística vai ficar melhor para que todos possam participar. Aí, qual é a sua missão? Começar a encorajar de hoje até dia 26. De hoje até terça, e de terça até 26. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, ainda falando de operação que a gente precisa, nós temos algumas necessidades ainda. Eu creio que necessidades vão surgir durante muito tempo, mas de forma material a gente está precisando ainda reforçar a nossa missão com relação a Doblô, né? As ofertas dos irmãos são muito importantes para isso,
Mas agora a gente tem uma mais emergencial. A gente sentiu a necessidade na última terça-feira de uma caixa de som. Uma caixa de som que possa suprir ali a necessidade daquele ambiente. A gente já tem uma tenda, a gente já tem as cadeiras, a gente já tem uma lâmpada que funciona sem energia de fio, energia solar, aliás, carrega em casa aí a bateria. E temos também som. A igreja tem som? Tem caixa de som, mas são caixas de som mais pesadas, que precisam de eletricidade, precisam de uma logística de mais irmãos para levar, precisa de um carro maior às vezes para levar. Então a gente está precisando comprar urgentemente uma caixa de som para suprir a necessidade ali do ambiente vamos dizer que a tenda da congregação para as saídas, tipo essa daí, né? Então o que é que acontece? Um som para louvar um hino, o irmão levar um violão, não é uma caixa de som para pregação do evangelho. A pregação a gente vai fazer indo ao encontro das pessoas, mas é só para deixar o ambiente ali espiritual. Então essa caixa de som será de suma importância para nós. Ela tem 8 horas de duração na bateria, então é claro que a gente não vai ficar 8 horas ali pregando, né? Pelo menos umas 5. Mas a gente precisa de mais. Então já começou a surgir ofertas e a gente conta também com a sua oferta. O irmão Fábio falou aqui hoje sobre isso, sobre a questão do coração. Não é o valor, irmãos. O importante é o coração. E quando Deus vê a igreja unida no mesmo sentimento, Ele derrama graça sobre graça. Amém? Sim. Então, assim, os homens de oração estavam se reunindo para fazer, como a gente já fez com a tenda. A gente comprou a tenda com recurso próprio dos irmãos, sem levar para toda a igreja. Né? Compramos também as cadeiras da mesma forma. Mas a gente quer dividir essa graça, multiplicar essa graça com a igreja. Amém? Então, tá aí os avisos. Lembrando, terça-feira, não há grupo familiar, centro da cidade. Para aquecimento, para dia 26, a gente chegar e tomar conta de Caldas Brandão. Amém? Vamos dizer, Caldas Brandão é do Senhor. Agora, vamos nos colocar de pé para a gente orar por esse sentimento? Coloque esse seu sentimento agora, dessa pregação de terça, pregação de sexta, de dia 26, o sentimento da caixa de som, enfim, a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, já está aí, postado aí, ó.